Olá! Hoje vamos dar uma olhada em como a inteligência artificial está, virando o jogo para quem faz pesquisa acadêmica e científica. É uma transformação completa na maneira como o conhecimento é descoberto e, por que não, criado. E a gente parte de uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda e que vem direto de um artigo científico. Inteligência artificial. Para quê, afinal? Pode parecer óbvio, mas a resposta abre um mundo de possibilidades e também, claro, de enormes desafios. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que a IA se tornou tão essencial, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o problema. Hoje, a ciência vive um verdadeiro tsunami de informação. Pensa só, todo santo dia uma quantidade absurda de pesquisas, artigos e dados é publicada. É simplesmente humanamente impossível acompanhar tudo. E é exatamente aí que a IA entra em cena. Não para substituir o pesquisador de jeito nenhum, mas para ser uma espécie de assistente de pesquisa com superpoderes. Vamos ver então como é que funciona esse kit de ferramentas na prática. Basicamente, a gente pode resumir a ajuda da IA em 3 grandes áreas. Primeiro, ela nos ajuda a encontrar o que a gente precisa de um jeito muito mais inteligente. Segundo, ela consegue analisar uma montanha de dados super complexos. E terceiro, que é talvez a parte mais fascinante, ela ajuda a gente a juntar as peças e até a gerar conhecimento novo. Vamos começar pela busca de informação. A busca antiga que a gente usava há uns anos era baseada em palavra-chave. Era bem literal. Agora, a busca com IA, usando modelos como BERT e GPT, é outra história. Ela entende o contexto, a intenção por trás da pergunta. Ela não só encontra palavras, ela compreende ideias, capturando as nuances que antes se perdiam no caminho. Aí a gente chega na segunda capacidade, a análise de dados. E aqui, olha, a coisa fica parecendo ficção científica. Imagina ter que vasculhar volumes gigantescos de informações de todos os tipos, de dados genéticos a variáveis do clima, e conseguir encontrar padrões, conexões que seriam invisíveis para nós. A IA consegue ligar os pontos de um jeito que o cérebro humano, sozinho, simplesmente não dá conta nessa escala. Isso nos leva à terceira capacidade, que é talvez a mais revolucionária de todas. A IA não apenas encontra informação, ela cria. Pensa bem, ela pode ler centenas de artigos e gerar um resumo coeso, ou identificar o que ainda não foi pesquisado numa área e até ajudar a escrever o rascunho de um novo trabalho. É uma ferramenta de síntese numa escala que a gente nunca viu antes. Mas claro, nem tudo são flores. Toda tecnologia assim tão poderosa é uma faca de 2 gumes, não é? E no caso da IA, a gente não está falando só de desafios técnicos, mas de um verdadeiro campo minado de questões éticas. E no centro de muitas dessas questões está o famoso problema da caixa preta. Funciona assim: a IA chega a uma conclusão brilhante, mas a gente simplesmente não consegue entender como ela chegou lá. O processo é opaco. E na ciência, se não dá para auditar o processo, como é que a gente pode confiar totalmente no resultado? É complicado. E esse problema da falta de transparência acaba gerando vários outros. Por exemplo, o viés. Se os dados usados para treinar a IA já têm os nossos preconceitos, ela não vai só reproduzir isso, ela pode amplificar, e muito. Fora o potencial para desinformação. Com essa facilidade de gerar texto, criar e espalhar mentiras fica muito mais fácil. E claro, tem a grande questão da autoria. Se a IA ajuda a escrever um artigo, de quem é o crédito? São perguntas bem difíceis, sem respostas prontas. E essa citação aqui, olha, resume perfeitamente o custo humano disso tudo. Existe um perigo real de que, ao delegar o nosso pensamento mais complexo para as máquinas, os pesquisadores comecem a perder o senso crítico. Essa dependência excessiva pode acabar nos afastando da própria alma do processo científico. Então, qual é a saída? Jogar a tecnologia fora, obviamente, não é a resposta. O que a pesquisa sugere é um futuro de colaboração, de encontrar o equilíbrio perfeito entre o poder da máquina e o discernimento humano. A mensagem central é basicamente esta: a IA deve ser uma ferramenta para ampliar e não para substituir a nossa inteligência. Ela nos dá a capacidade de processar dados numa escala que a gente nem imaginava. Mas a interpretação, a validação, o julgamento crítico, isso tem que continuar sendo nosso, firmemente nas mãos humanas. E para a gente chegar nesse futuro, o caminho parece claro. Primeiro, a supervisão humana é inegociável. Segundo, a gente precisa exigir modelos de IA mais transparentes, que a gente consiga entender como funcionam. E terceiro, é fundamental criar regras éticas muito rigorosas para guiar o uso dessas ferramentas no mundo acadêmico. No fim das contas, tudo se resume a essa conclusão. O potencial da IA é sim imenso.
Mas a gente só vai conseguir aproveitar tudo isso de forma segura e eficaz se a gente equilibrar o uso da tecnologia com uma base muito sólida de ética e de método. Um não pode existir sem o outro. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. A IA está nos tornando mais poderosos para processar informação, isso é um fato. A grande questão é como a gente usa todo esse poder não só para acumular mais conhecimento, mas para cultivar mais sabedoria. A resposta que dermos para essa pergunta vai, sem dúvida, definir o futuro da ciência.